para mais um encontro nosso aqui neste episódio de Hiperbórea com Hiperbórea. Ronaldo Cagizzi falando de Hiperbórea para nós. Tudo bem com vocês? Uma delícia estar aqui mais uma vez, podendo bater esse papo, continuar essa série, né, Rô? Maravilhosa sobre as civilizações, e maravilhosa não porque nós estamos falando sobre elas, mas maravilhosa sobre por que é civilização, por que é voz ancestral, porque é a nossa história, né? Eu acho que eu vibro demais com isso, quando eu consigo compreender um pouco mais da nossa história, né? Por isso que eu gosto de falar pouco, né? Quase não falo, falo pouco. Falo um pouco dessa questão das nossas histórias, das nossas vozes. Mas a ideia é justamente hoje dar sequência, né, nos nossos episódios aí falando das civilizações antigas, até a gente conseguir chegar, né, na nossa sexta raça, no nosso momento atual. Mas vamos trazer aí um pouquinho, então, de Hiperbórea. Vocês devem estar lembrados, se você não assistiu, volta lá um episódio atrás e assiste, né? A primeira civilização, que foi Thule, né? O que nós conversamos no nosso encontro anterior. E hoje a gente segue, então, para a segunda civilização, que é a civilização de Hiperbórea. E, de novo, eu vou ficar aqui no papel do advogado do diabo, vou ficar aqui só captando as perguntas de vocês, né? E dando aqui, obviamente, a palavra para o Ronaldo, porque é um estudioso desse tema, né? Desse assunto. Prometo que no nosso próximo encontro, que vai ser Lemúria, que é a nossa terceira raça, aí eu vou me esbaldar. Aí ele vai precisar pedir para falar, porque eu não vou deixar, não vai dar tempo dele falar, gente. Mas, do contrário, vamos ouvir mais o Ronaldo do que a Vanessa hoje. Mas é legal, gente, eu gosto de ouvir ele, eu sei que vocês vão gostar meio a também. Meio a meio. Se eu deixar, né? Se eu deixar. Muito bom. Muito bem, seu Ronaldo, traga para nós, brinde-nos com Hiperbórea. As informações, né? Mas antes de mais nada, você me chamou a atenção com um comentário que é maravilhoso a gente falar dessas civilizações. Para muita gente, talvez seja uma coisa muito distante em termos de informação do cotidiano, que nunca ouvi falar disso e tal. Não é comum, né? Não é uma coisa comum. Mas eu desafio a qualquer pessoa que não esteja na busca de uma coisa que tem tudo a ver com este assunto, que todo mundo chama por aí de autoconhecimento. Quando a gente fala em autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, fatalmente e tecnicamente, você tem que começar a olhar de onde você veio. Então, olhar para onde nós viemos vai muito mais para trás do que pai e mãe, né? Pai e mãe vai ter uma explicação genética bastante direta da cor do seu olho, da sua altura, né? Dessa herança, né, de características físicas, obviamente também emocionais e comportamentais, mas muito mais físicas. Mas o que a gente busca no dia a dia até do nosso consultório, né, do que a gente ouve falar, é dessa coisa, essa busca incessante e tão assim profunda e angustiante das pessoas pelo tal do autoconhecimento, vai mais para trás. E quando a gente... É a origem, né? Exatamente. É a origem. Eu acho que nós comentamos até, né? Não quero ser repetitivo, mas lá nas introduções desses assuntos quando a gente conversa, me vem muito na cabeça sempre toda criança, e mais cedo ou mais tarde vem com aquela pergunta: por que eu tô aqui? Por que eu nasci? Como eu nasci, Como eu né? nasci? De onde eu nasci? E, na verdade, essa pergunta está gravada no DNA dela. Porque ela vem buscando informações, não é exatamente somente a explicação, você veio de um útero de uma outra mulher, né? Que o papai e a mamãe, numa noite de amor, né? Como eu costumo dizer para os meus alunos, o buraco é muito mais embaixo, né? A pergunta já vai para muito além do que simplesmente biologicamente, né? Como ela nasceu. Então, uma criança, porque ela manifestaria nessa tenra idade tão novinha
uma pergunta tão profunda e tão elaborada que, na maioria dos casos, os pais ficam, bom, veja bem, fica quieto, Como vai começar, né? cala a boca e come, né? Porque é uma saia justa danada. Ela está fazendo uma pergunta sobre a existência dela. Então, para pais e mães que estão nos ouvindo aí, se receberam essa pergunta de seus filhos, de suas crianças e tal, podem ter certeza que ela está perguntando do fundo de sua alma, do seu espírito, da sua origem primária. Não é exatamente a explicação de como foi o parto, né? E aí Ou a concepção, né? Quem conta isso pra gente? As vozes ancestrais, né? A nossa história, né? Quem traz essa informação? As vozes ancestrais. Então, pessoal que não viu ainda, que vai ver, e sobre Tule, a gente só pega um gancho aqui para a gente emendar uma história na outra, né? A gente comentou dessa chegada desses povos astrais num novo planeta, tá aí na figura, né? Esse belíssimo planeta. E morram de inveja os outros planetas, o nosso é dos mais bonitos que existem mesmo, e é mesmo, né? Chegam aqui num projeto de colonização desse novo planeta. E é importante a gente entender, até imaginar isso fisicamente falando, geograficamente falando, essa grande esfera toda era o alvo da colonização, não só como a gente citou sobre Tule, o Polo Norte. Chegamos aqui, vamos ficar aqui. Não era uma coincidência chegar aqui e depois ver o que dava. Obviamente que não. Havia conhecimento de toda essa estrutura desse astro novo, deste planeta, hoje conhecemos como Terra, e um plano, uma estratégia, todo um projeto para colonizar todo esse planeta como um todo, né? E aí, isso é muito óbvio, porque o conhecimento que nós temos do universo é que o microcosmo e o macrocosmo são compostos exatamente da mesma maneira, né? Números, né? O nosso corpo é 70% água. O planeta Terra é 70% água. E só para lembrar a aulinha de química lá na escola, água é H2O. Então, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Os dois elementos que compõem 70% de todo o cosmo são hidrogênio e oxigênio. Então, a gente pode dizer que todo o cosmo, todo o universo, basicamente, ele também é composto de H2O, de água. Então, esse conhecimento que existe em todo o cosmo, técnico, de possibilidades de existência em outros planetas, no espaço, no cosmo e neste planeta novo, ele condizia com toda essa cultura desses caras que chegam aqui e sabem que neste novo planeta, além de tudo, ele teria as mesmas características e composição de tudo que existe em todo o universo. Eu acho que vale a gente fazer um parênteses aqui, né, e colocar essa informação de que o que a gente está trazendo, né, desse contexto e desse conteúdo sobre as civilizações antigas, né, que são essas civilizações de antes do que a gente estudou, né, no colégio, do que a nossa ciência coloca, do que a nossa história coloca, que isso só é possível hoje a gente estudar e acessar essas informações, na verdade, exatamente porque a gente se permitiu ampliar o nosso nível de consciência, né? E chegar a buscar informações que vão além daquilo que a gente já estudou na história, por exemplo, do desenvolvimento do planeta, na parte científica, onde a gente tem todo o processo de evolução das espécies, né? Porque a nossa busca por conhecimento, por autoconhecimento até, ela é desde sempre, né? Sempre. É eterna e foi assim, aconteceu desde o momento que a gente chegou aqui. E será, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente observar
que esse movimento ele veio acontecendo exatamente concomitante com o processo da evolução da nossa consciência, né? Chegou um momento em que essa consciência foi tomando uma proporção e um nível de entendimento que ela já começa a não aceitar mais aquelas informações, olha, funciona assim, foi assim, começou desse jeito, partiu daqui, né? Era nada, de repente virou isso. Uhum. Eu acho que esse aspecto da consciência ampliada que fez com que a gente pudesse começar a buscar essas informações que vinham de antes, né, do que a gente tem aí como posicionamento da nossa história, da nossa ciência e tudo mais. E é exatamente isso que me chama a atenção, no sentido de que essa consciência ela se torna mais amplificada e, consequentemente, a gente consegue olhar para algo que está além do físico, né? Uhum. A gente só consegue observar o que é extrafísico, a gente só consegue observar o que é multidimensional, vamos pensar assim, ou seja, além da nossa terceira dimensão, quando a gente se permite, né, fazer algumas mudanças, vivenciar algumas experiências que ampliam o nosso nível de consciência, ou seja, ouvir alguns daqueles considerados malucos, né, em algum momento, que começaram a trazer algumas coisas novas a esse respeito, tipo nós, mais ou menos assim, para começar a ouvir algo além, né? Porque, de verdade, gente, eu vou dizer para vocês, eu mesma, de vez em quando, me pergunto se a gente não tá maluco, né? Será que a gente não tá maluco mesmo? Será que essa história toda, né, é isso mesmo? É real? Faz sentido? Eu dou aquelas beliscadas, sabe, de vez em quando? Tipo, deixa eu ver se é isso mesmo, se eu ainda tô aqui, se eu tô contando essa história de outro lugar. Porque são fatos que muitas vezes as pessoas nos perguntam, né? E eu acho que o Ronaldo passa pela mesma situação. Mas onde eu posso ler sobre isso? Onde está escrito sobre isso? E nós temos pouquíssimas bibliografias que vão trazer temas a respeito disso. E a maioria das bibliografias que existem são canalizações de pessoas que já estão há muitos anos envolvidos nesses trabalhos e nesse processo de ampliação de consciência e que se conectam com seres que não estão mais encarnados, né? Então, eu acho que é legal fazer esse parênteses, porque muitos de vocês podem estar se perguntando nesse momento, né? Mas onde eu leio mais sobre isso? Onde eu estudo mais sobre isso? São poucas possibilidades, poucas oportunidades de estudar esses temas, exatamente porque não são coisas palpáveis. O Ronaldo comentou até nos nossos episódios anteriores, né? É fácil falar, por exemplo, da civilização egípcia, né? Porque você pega um avião, vai para lá, você vai no lugar. Você consegue vivenciar a experiência, você consegue ver, só pegar, você ligar a TV, né? no disco, você liga a TV, né? Qualquer um dos canais, né, abertos aí, fechados, aliás, você consegue ver. É palpável para nós. Agora, tudo que a gente fala do Egito para trás é canalizado, é conexão, é informação que não tem muitos registros, né, de estudos científicos, inclusive, a respeito. Então, eu acho que se você está se perguntando, né, onde é que você pode aprender mais sobre isso, são poucas as opções, mas a gente costuma também, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas postagens, né, dos nossos materiais pessoais, individuais, a gente já pode até depois deixar aqui embaixo aqui do link para vocês, né? Para a gente colocar na descrição do vídeo a gente coloca o link das nossas redes e tal, e lá vocês vão ver, porque a gente está sempre publicando livros, bibliografias, coisas, ou artigos até mesmo, falando sobre esses temas. Então isso também pode ajudar vocês a encontrar mais informações, né, a respeito. Você tocou num ponto que a gente precisa falar, né? Essa abertura da capacidade até intelectual sobre as coisas. A gente tem que refletir muito sobre isso. E tá no nosso papel, é o papel do canal, inclusive, talvez também ter esta função de trabalhar intelectualmente com uma informação técnica dessas coisas. Porque se você olhar, por exemplo, hoje numa grade escolar, a gente vai falar de história, quando se fala aula de história, basicamente vamos falar da história do Brasil e agora, né? E contemporânea.
Quando falar de história antiga, que é um outro tipo de aula acadêmica, você vai esbarrar em Grécia, Roma, Egito, en passant. É. A gente E olhe sabe lá, que né? o conteúdo é en passant, é muito superficial. Antes disso, as escolas chamam de pré-história. Então, já me causa um espanto dizer que pré-história é uma coisa antes da nossa história. Está determinado que antes não tinha nada. Porque pré é antes de. Então, antes da história, morre aqui, acaba aqui, para trás não tem mais nada. E tem. Tem, e tem E muito. tem muito, né? Né? Então, temos aí, no nosso assunto, né, dos temas desses podcasts, temos 4 histórias. No mínimo, né? No mínimo. Então, é muito importante a gente entender. E quando a gente vem sendo educado, para não dizer outra, para não chamar doutrinado, Condicionado, né? a dizer que aqui começa, antes disso não tem mais nada, angústia. Porque lá você sente que tem. A criança, quando faz a perguntinha para o pai e para a mãe, sabe que tem. E negar isso vai gerar uma angústia. Então, e aí, estamos aí às voltas com todas as coisas inerentes a esse processo dessa angústia, que a gente vai chamar assim, aqui de a busca do autoconhecimento. Sim, negar isso, eu diria para você, que é negar uma das memórias primárias da humanidade, que a gente não vai falar hoje sobre elas, né? Vamos ter um episódio para falar só sobre isso, mas negar essa história é negar uma memória primária da humanidade, que é a memória de sobrevivência, da necessidade de sobrevivência, que é o que gera o nosso estado de luta e fuga o tempo todo, que é o grande motor impulsionador da nossa vida. E também, se a gente estabelecer um muro aqui, não quero ver do outro lado, eu posso afirmar categoricamente que você está deixando de olhar as coisas mais brilhantes e mais divinas e mais elevadas, de capacidades desde o físico até, né, energias, de toda a história da civilização humana. Você está deixando de saber quem é você, né? Então, da sua origem, que tem uma origem cósmica, extremamente elevada, capacitada, e ao ponto de vir para cá para implantar uma nova civilização. É esta negação que está por trás do que a gente fala da pré-história, para trás não tem mais nada. Esse conhecimento do homem divino está exatamente atrás desse muro. Né? E aí, pegando o gancho... É a busca eterna, né? A gente... Quem sou eu? Vós sois deuses, né? É a frasinha, né? Já repetimos anteriormente. Viemos das estrelas. Né? Para ela voltaremos. É tudo isso que está atrás do muro. Mas, voltando, né, ao tema de hoje, hiperbórea. Então, a gente falou, os seres astrais chegaram no planeta, colonizaram esse planeta, se instalaram no Polo Norte, por uma questão de única possibilidade de coexistência e habitação nesse planeta era nessa região, por suas características como seres astrais. E aí começa um desenvolvimento. Eu também citei que quanto mais para trás a gente for nas civilizações, mais longeva elas foram. Duraram mais tempo. Então, esse processo de milhares... mas não conta muito sobre Tule para eles, não. Deixa eles assistirem o episódio anterior. Milhares e milhares de anos se passaram, esses caras morando lá, e por uma questão de adaptabilidade e sendo um projeto, a busca dessa adaptação nesse novo planeta, eles vão evoluindo e vão conquistando certas coisas, desde as características físicas, mentais, emocionais e energéticas que compunham todo esse projeto, né? Todo esse plano.
Em um determinado momento, se a gente imaginar que aqui a parte de cima do planeta é um polo, né? Todo mundo deve ter essa visão. O planeta é uma grande esfera e tem polo norte e polo sul. Essa calota polar, né? Essa calota gelada. Daí para frente, a busca era se adaptar para sair desta calota e começar a migrar para habitar outras regiões do planeta. Uhum. E quando você fala dessa circunferência, dessa calota, né, desse círculo polar, a gente vai se remeter hoje ao que a gente conhece lá do Polo Norte, né? Que todo mundo vai ver e fica maravilhado. Era o dia a dia deles. Imagine só viver numa região que todo dia tem a aurora boreal, né? É lá que eles viviam, é lá que eles se desenvolveram e fizeram todo esse projeto andar, né? Por ser esta calota e por haver a aurora boreal, característica especificamente desse lugar, a gente não vai entrar no assunto de explicar o que é a aurora boreal, Sim. mas a gente sabe que tem efeitos físico-químicos, eletromagnéticos na aurora boreal que propiciam um campo de energia nesta região diferenciado até hoje, né? Além da beleza estética, que é assim, inigualável. Mas havia necessidade de sair desse círculo e começar a migrar e se aventurar pelas outras regiões de toda essa esfera chamada Terra hoje. E eles desenvolvem, como era muita água, né? Estamos falando de 70% de água, as navegações e começam, através desses grandes oceanos, não era bem essa configuração que a gente está vendo aqui na tela, mas muito parecido, começam a sair deste círculo polar. E aí a gente começa a encontrar a explicação do que é hiperbórea. O bórea tem a origem no nome da aurora boreal, que é esse campo energético e que circunda e que está circunscrito ao polo norte. Este período é o período que ainda essa distribuição geográfica do planeta era considerado a Pangeia? Exatamente. Tá. Então, você imagina que era um bloco só de terra, ainda permeado por alguns pequenos veios de oceano, e o centro dele era exatamente o Polo Norte, mas esse continente, esse bloco de terra único no planeta, que é aí que eles começavam a migrar, navegando por alguns lugares e por terra também. Então sai daquele círculo central e começa a expandir ao redor desse círculo central, o Polo Norte. E aí a gente encontra a outra metade do nome, do hiper, que vem do grego fora de, além de. Então a civilização acaba sendo batizada de hiperbórea, porque a característica que a marcou além do foi espaço seguir da aurora boreal. além da aurora boreal. Então, a aurora boreal circunscrita aqui, temos que migrar para fora e se estabelecer, e conseguem fazer isso brilhantemente e começar a se adaptar num outro tipo de ambiente, num outro tipo de clima, e começa uma outra fase deste ser ainda muito sutil, ainda muito energético, ainda, né, você citou, ainda cristalino e ainda 100% conectado ao campo astral. Mas, ao então, polo. a gente pode considerar realmente que eles são muito semelhantes em matéria de estrutura. Sim, sim. É mais ou menos a mesma. Eu não vou falar biologia, porque acho que não era biologia naquele Não, momento, né? mas sim. Mas a mesma estrutura energética, a Sim. mesma estrutura de conexão, mas adaptada a um meio diferente, a gente pode dizer assim. Tulianos e hiperboreanos são praticamente o mesmo tipo de ser. O que acontece com os hiperboreanos, que como eles saem dessa circunscrição gelada, eles começam a se adaptar a viver, seus corpos começam
a conviver com temperaturas, né, Diferentes. menos frias e começam a desenvolver sistemas. É complexo a gente imaginar isso porque a gente tem que pensar numa evolução de uma espécie, Sim. né? Assim como É acontece... adaptabilidade mesmo, né? Exatamente, assim, brilhantemente, né? Quem mais fala disso é Darwin, né? Então, em milhares e milhares de anos, milhares de gerações vão crescendo. Então, é como se eu dissesse assim, o círculo polar é né? Essa rodinha. Vamos 1 quilômetro para fora disso, ver o que que dá. Por quê? Quando você tem algum problema, é muito possível você voltar atrás. Sim. E É não fácil entrar num retroceder, né? processo de extinção dessa Mas o que civilização. mais me fascina nessa visão, né, e nessa essa posição que você está trazendo, dessa transição, vamos chamar assim, de Tule para Hiperbórea, ou seja, desses seres, é exatamente poder comparar isso com aquilo que a gente está vivendo hoje. Porque a gente tem falado muito do novo humano, né? Uhum. A gente, todas as nossas técnicas, todos os nossos trabalhos integrativos, holísticos, vem falando do novo humano, da nova terra e tudo mais. E eu vejo esse movimento acontecendo hoje. Quando a gente tem uma biologia específica, ou seja, um corpo, uma estrutura X, essa estrutura sendo alterada, né? Primeiro, a gente está vivendo uma mudança que eu acho muito legal, no sentido de que as pessoas trazem como negativo. Aliás, vou corrigir minha fala. A maioria das pessoas trazem isso como uma coisa muito negativa. A gente muitas vezes tem medo disso, que é a questão, como é que está acontecendo as temperaturas, a camada de ozônio, a ressonância Schumann, que tá tudo maluco, né? Inverno que não tem inverno, verão que não tem verão, ressonância Schumann enlouquecida, né? Pega um Aliás, outro dia ontem aí, era verão aqui em São Paulo. né? Hoje já é inverno, então essa ressonância Schumann enlouquecida, porque ela tá, né? Vai, a gente acompanha a ressonância quando você vai ver, estoura, faz umas coisas absurdas, né? Some, perdem, fica às vezes uma semana sem conseguir controlar, sem conseguir saber, sem poder medir, né? E a ressonância Schumann está ligada com o processo vibratório, né, o processo energético do próprio planeta em si, as pulsações do próprio planeta, né? A gente até pode falar disso, né, qualquer dia, mais detalhadamente, mas a ressonância aí bombando. E tudo isso vai fazendo com que o nosso corpo vá sentindo isso, né? Ele vai gritando com relação a isso. E eu vejo exatamente esse corpo se adaptando a essas novas situações, né? Então, pessoas que não estavam habituadas a viver num calor de 50 graus, tendo que se adaptar aos 50 graus, as pessoas que não estavam habituadas a frios de -5, -3 graus no Brasil, por exemplo, passando por isso, ou seja, por mais que para a gente pareça uma coisa muito fora do contexto e o ser humano tem uma tendência natural a entender que isso é ruim, né? Porque tira você daquela zona de conforto. Sim. Você está habituado a viver, olha, 3 meses na temperatura X, 3 meses na temperatura Y, né? 3 meses na Z, de repente aquilo vira uma loucura. Você tem que mudar o jeito de comer, você tem que mudar o jeito de tomar os líquidos, você tem que ingerir mais água, você tem que respirar diferente, você tem que aprender a respirar de novo, porque por algum motivo você desaprendeu a respirar direito. E é muito, muito interessante, porque eu vejo exatamente o mesmo processo sendo repetido. Ou seja, uma mudança, a necessidade de adaptabilidade desse corpo humano para se transformar nesse novo humano, que nada mais é uma mudança de raça, ou seja, uma mudança de fase aí desse processo de civilização, né? Se você pensar... Quem estava lá no começo, né? Gostaria muito de lembrar como é que foi esse processo do projeto, né? Uhum. Qual que é o projeto? Eu tenho um ser de uma capacidade cósmica extremamente elevada, de uma sutilidade extremamente alta, e que vem se propor a habitar este planeta. E que ele vai passar por algumas transformações. Porque no projeto... O final desse projeto, estamos nós, configurados desta forma, mas
voltando a ter as capacidades que estão na nossa origem. Então, um ser físico, extremamente adaptado e com uma flexibilidade, uma capacidade de adaptação absurda, esse ser somos nós. Mais do que qualquer espécie no planeta, o ser humano, de longe, é o que tem maior capacidade de adaptação em qualquer situação. Então, hoje a gente já passamos bastante da metade do projeto, já somos esse ser e já começamos a despertar e ter as informações para voltar a ter e trabalhar as capacidades inerentes ao início da nossa existência. Eu acho que as pessoas devem se perguntar assim, né? Ó, tô captando aí, gente, as perguntas de vocês. Eu acho que as pessoas devem se perguntar assim, tá, mas se existia um planeta que já tinha ali, né, uma conexão muito grande com o cosmos, até porque era 70% água, já tinha toda a mesma frequência bioquímica e tudo mais do universo. Vem para esse planeta seres cristalinos para fazer todo esse movimento e de repente tem que virar a gente, né? Ficar nesse corpo denso, passar por todo esse processo para depois voltar a ser cristalino, né? Que é o caminho. A gente está indo para esse caminho de uma transição, né? De um corpo biológico de carbono para silício para essa frequência cristalina. A gente vai falar disso também. E qual a finalidade, né, de passar por tudo isso? Ou seja, de chegar num nível, de densificar essa matéria, passar por todo o processo para chegar no cristalino de novo e voltar lá no começo. Dá a impressão que a gente está repetindo de matéria, né? Repetindo de ano na escola. Tipo, o que está rolando, né? Ficamos de DP. Por que a gente está repetindo? E por que a gente fez esse movimento? Muitas pessoas até acham que o ser humano evoluiu, né, nesse período. E o que eu acho interessante da gente destacar aqui, né, é que esse momento em que a gente está trabalhando esse processo todo de densificação, de chegar onde a gente chegou, por mais que a gente tenha feito grandes besteiras, porque eu vou falar polido, tá? Não vou falar nenhuma besteira maior. Por mais que, como humanidade, nós tenhamos feito algumas besteiras ao longo do caminho, e isso acabou ajudando a gente a perder um pouco da nossa quantidade de capacidade, né? Nem quantidade, mas de capacidade de consciência, muito do que aconteceu ao longo, né, desse tempo foi por isso, né? Então a gente acabou fazendo muitos altos e baixos, né, dentro dessa história. Mas eu acho que vale a gente ressaltar, pelo menos ao meu ver, né, no meu sentir, é assim, por que a gente faz esse movimento? Por que a gente precisa fazer esse movimento? Porque o planeta precisa ser habitável, ou seja, habitado por uma população, seja ela, não importa se é física ou extrafísica, né? Mas para que ele faça um movimento de evolução, que é uma evolução do cosmos, é uma evolução do universo, que é uma evolução constante, e que a gente sabe que o universo é infinito, né? Então, como é uma evolução constante e o planeta precisa fazer este movimento de evolução constante, eu entendo que habitar um planeta no processo evolutivo do cosmos é levar seres para aquele lugar que ressoam com a frequência do planeta, para que junto da energia do planeta, como um só, né, como naturais daquele mesmo local, e eu não estou falando só do planeta Terra não, gente, estou falando de todos os planetas que passaram pelos processos de evolução, como as Pleiades, que a gente sabe que foi o último que evoluiu antes de nós, né, e Arcturus, que foi o penúltimo, podemos dizer assim. Esses seres se conectam com essa frequência, ou seja, ressoam com a frequência desse planeta, e é exatamente a habilidade que estes seres sabedores, né, de uma consciência mais elevada têm, é que permite elevar o padrão vibratório desse planeta para que ele possa chegar aonde ele tem que chegar dentro dessa espiral evolutiva. Eu entendo isso, pelo menos. Se você vê ao contrário, ou entende diferente, eu acho que é legal colocar. Porque, assim, é como se dissesse, não somos os únicos seres inteligentes, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu quero dizer que, como aqui na Terra, humanos, eu tô chamando de seres porque em outros lugares não são humanos, né? São seres estelares, podemos dizer assim.
Mas enquanto seres que têm essa capacidade de desenvolver este nível de consciência, que é o que a gente chama, o que eu comentei até no episódio anterior, que eu chamei de alta humanidade, por exemplo, né? Que é essa alta consciência, é uma habilidade de pensar, vamos chamar assim, né? Isso faz com que a gente possa usar essa sabedoria, esse conhecimento que é estelar, que é milenar, para fazer com que toda a estrutura desse planeta ressoe com este ser e se eleve naturalmente para o próximo nível do movimento evolutivo desses sistemas como um todo, né? Porque é o que você citou no início, é microcosmo e macrocosmo. Então, não é o ser evoluindo pelo ser, mas é o ser evoluindo pelo planeta, que evolui pelo sistema, que evolui pela galáxia, que evolui pela biblioteca vivente a qual essa galáxia pertence, e assim por diante. Né? Então, eu acho que vale a gente observar isso, né? Nós não fizemos necessariamente um processo de involução ou um processo desnecessário, tipo, comecei um negócio, vamos viver milhões de anos para voltar no mesmo lugar, né? A gente nunca vai voltar no mesmo lugar, né? Por mais que nós nos tornemos cristalinos novamente, a gente vai se tornar cristalino novamente para alcançar um padrão mais elevado do que se existia quando se chegou aqui. Né? Eu acho que isso é bem legal da gente entender, porque é uma roda que parece que a gente está correndo atrás do rabo, mas na verdade é aquela história que nós falamos no episódio passado, né? É uma subida na espiral evolutiva. Então, por mais que a gente volte na mesma frequência cristalina do nosso, né, daquele ser tuliano que chegou aqui num determinado movimento da nossa evolução, não vai ser aquele ser, né? Já é um outro nível de consciência, levando o planeta para um outro nível de consciência, porque muitas vezes a gente precisa, se a gente pensar no processo de ressonância, né, é isso, eu só consigo fazer um copo de cristal quebrar com o timbre da minha voz quando o timbre da minha voz alcança o padrão vibratório do cristal. E é aí que eles ressoam e acontece a quebra, né? Então, a gente pode pensar nisso, né? Esses seres precisaram de um determinado nível de densificação desse padrão energético para ressoar com a bioquímica do planeta, para poder depois, juntos, voltarem pro local onde realmente é o local devido no processo evolutivo. E tudo isso, gente, olha que é filosofia pra caramba, né? Mas tudo isso, eu acho que serve para responder uma coisa para nós, que a gente mais ouve no consultório, eu tenho certeza que você ouve também, e que vocês que são terapeutas que estão ouvindo a gente também ouve isso no consultório, que é assim, o que é que eu vim fazer aqui, né? O que eu vim fazer? O que eu preciso fazer? Qual que é meu propósito? E eu costumo dizer para as pessoas que essa resposta é a resposta mais simples que existe no mundo, gente. Né? Nós estamos aqui para evoluir o cosmo. Né? E aí todo mundo quer me matar quando eu falo isso. Porque, tipo assim, que ótimo. Uau! Que ótimo, estamos aqui para evoluir o cosmo e você tem coragem de dizer que isso é simples, né? Eu não disse que fazer o processo evolutivo do cosmos seja simples, né? Simples é responder a pergunta das pessoas. Mas eu gosto de falar disso porque quando a gente toma consciência disso, quando a gente tem consciência de que a gente está aqui para evoluir o cosmos, para fazer esse movimento, né, de evolução do todo, a gente começa a perceber que as pequenas escolhas vão fazer diferença no nosso caminho, mas a gente vai tirar a importância de muitas coisas que fazem com que a gente se sinta, eu não tô feliz, não é isso que eu quero, não é bem assim, aquilo me incomoda, aquilo que eu julgo no outro. Ou seja, muitas coisas do nosso dia a dia, elas perdem o valor quando a gente percebe o tamanho da encrenca que a gente se meteu quando a gente assinou o contrato para estar aqui, né? Porque o trabalho é muito maior, né? O foco é muito maior. A gente se perde muito ainda como humano, né? Nas pequenas coisas do dia a dia,
nas pequenas bobeirinhas que acontecem no dia a dia, sabe? Ah, a unha encravada, o pneu do carro, o trânsito. A gente se apega a muitas coisas pequenas, que são coisas que nos atrapalham no nosso processo, que muitas vezes estagnam a nossa vida. E, na verdade, a gente deixa de perceber e deixa de olhar que o grande propósito é muito maior, é muito mais amplo, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão importante da gente fazer, da gente observar, trazer para a nossa realidade. E não é, não sou eu, Vanessa, ou Ronaldo, que está aqui para evoluir o cosmos. Não, é você, tá? Não vem com essa, não. De que, quem estudou para isso, quem está pronto para isso, quem está preparado para isso. Não. Somos todos nós, cada um dentro do seu papel, cada um dentro da sua profissão, cada um dentro daquilo que faz, porque respeito, inocência, amor, plenitude, ética, responsabilidade, autorresponsabilidade. Tudo isso faz parte desse novo ser humano. Né? É isso, né? Eu não preciso ser terapeuta para ter tudo isso, né? Não precisa. Você tem que... Qualquer ser humano, né? Qualquer pessoa que está aqui no planeta hoje, ela tem a necessidade de desenvolver essas habilidades. Porque isso é o que eu venho chamando de auto-humanidade, né? É o que a gente está falando de auto-humanidade, inclusive. E é isso o autoconhecimento. Essa busca de se auto-estabelecer como um ser divino, parte integrante, como de fato ser o microcosmo do macrocosmo, a imagem e semelhança do cosmo, do Criador e criatura, todo esse contexto filosófico, ele só tem um significado. Você é a miniatura do todo. E quando você deixa de fazer o que você precisa fazer, nós caímos naquela coisa assim, é legal ter a pessoa certa no lugar certo. Ai, gente, agora eu vou falar, fiquei feliz, porque ele falou assim, olha, você é a miniatura do todo. Aí, toda vez que eu falo assim, porque é um fractal do isso, ele fala, que fractal? Ele fica tirando um sarro da minha cara porque eu falo a palavra fractal. Mas fractal é um pedaço do todo, é a holografia do todo. Agora ele repetiu a mesma frase, não dá pra não tirar um sarro dele fractal, agora. É um fractal, você falou agora. Está gravado aqui, todo mundo tá comigo e ouviu. A palavra fractal, eu lembro assim de um milkshake. Aquilo é frappé. Não mistura o frappé com o fractal. Mas o fato é que quando a gente pensa nesse contexto, e o planeta é um outro ser, o planeta tem chakra, o planeta tem pulsação, ele vibra, ele é um outro ser que também... Vixe, esse assunto do chakra do planeta nós vamos ter que falar aqui, hein? Que está em ressonância com você. Você tá lembrado que esse negócio, todo mundo fala que o chakra é um e a gente já sabe que o chakra é outro e a gente tá aí brigando com essa história. Nós vamos ter que trazer isso aqui para vocês também, gente. Vamos falar de chakras. Vamos pedir pro nosso amigo aqui, Gabriel, ir fazendo a lista das coisas que a gente tem que trazer aqui para nós. O Gabriel tá na produção aqui, ele fica com a cadernetinha... Anotando os detalhes. Temas futuros, né? Dos nossos temas. E aí, quando a gente introspecta esse aspecto cósmico, fica muito claro que cada um de nós é um pedaço do cosmo e que o cosmo é composto por cada um de nós. E se você sai deste pedaço, o cosmo deixa de ser quem é, né? E cada um evoluindo, buscando toda essa ética, essa responsabilidade. E não são grandes processos conscienciais ou grandes processos mediúnicos que vão fazer isso acontecer. Não, é o dia a dia. É muito prático, o dia a dia. É muito prático. A gente hoje está falando em ecologia, a gente está falando em preservação do planeta, a gente fala num ar melhor, numa qualidade de vida melhor. É exatamente isso. Este ser chamado planeta Terra também está vivendo, está buscando se melhorar, e se ele busca, nós que fazemos parte dele, estamos integrados com ele, precisamos buscar também, porque esta balança, esta harmonia evolucional precisa ser estabelecida. Isso vai ressoar, né? Só que nosso planeta também faz parte de um corpo, por exemplo, como se fosse um órgão do nosso corpo. Ele é um órgão dentro de um sistema solar, que busca uma evolução também.
Que a gente já sabe, por exemplo, que um dia esse sol vai apagar. E aí teremos outros sóis. E o ser humano é um projeto magnífico que une toda essa adaptabilidade, essa flexibilidade como ser vivo, já buscando toda essa consciência do cosmos. Quando a gente fala de ferramenta certa para o trabalho certo, imagine os seres que colonizaram o planeta, que precisavam, que estão aí até hoje, né, em todo o cosmos, precisam ir para o deserto o Saara, por exemplo. Eles não conseguem, Sim. né? Existe uma dificuldade de adaptação e de coexistência de um tipo de metabolismo de um ser para aquele local. Então, precisa-se de uma ferramenta certa para o trabalho certo. E o trabalho certo é evoluir o planeta, que evolui dentro do sistema solar, que evolui dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, e tudo isso vai evoluindo junto. Então, somos parte integrante, importante, fundamental, essencial para a evolução do micro E do macrocosmo. concomitante com a evolução do macro. Né? É importante entender isso, porque isso vai fazer toda a diferença na forma que você vai pensar quem é você. E você acredita que tem mais alguma coisa assim, importante que a gente deva ressaltar com relação a essa civilização de Hiperbórea? Como, ou até como algo que eles tenham deixado, né? Um legado que tenha ficado de Hiperbórea para a próxima civilização, que é a Lemúria? Hiperbórea, tu li Hiperbórea, né? Na verdade, mas Hiperbórea mais do que ninguém, deixam... hoje a gente depende dos grandes canalizadores do mundo, né? Das informações que chegam do astral, de seres estelares, informando sobre isso, porque não temos nada registrado. Mas o que chega neste grandes exploradores deste momento do planeta, que também era uma criança, né? Em crescimento, mapeamentos, definições de características e a projeção desse mapeamento da evolução desse planeta, que vai culminar no nosso próximo encontro, né? Na civilização lemuriana, que quem assistir, espero que todos assistam, vai entender que Lemúria tem um papel extremamente... É um grande divisor de águas, né? Literalmente. Uma virada de chave, né? Neste projeto, que então, Hiperbórea é o capítulo, o prefácio de uma civilização que será a virada de chave da humanidade. Então, ela prepara o corpo, o espírito, o planeta, o mapeamento de todos os planetas, os mapas que chegam são desta época, através das canalizações, como era, porque era... mapas geográficos mesmo, porque eles conseguimos ser hiper para fora da aurora boreal. Eles foram os grandes expansores, né, de toda essa busca. Obviamente, não vamos comparar só para um efeito didático, né? Eles foram os grandes bandeirantes. Vamos sair do Polo Norte e vamos arriscar. E vamos explorar o restante do planeta para dar o segundo passo na criação desse novo ser, né? Então, eles são, além de arrojados, corajosos, de extrema inteligência, e dão para nós toda esta base do que era, de fato, o planeta Terra antes da chegada da civilização lemuriana. E algumas pessoas perguntam, né, pra gente, tá aí, o que aconteceu com esses seres, né? O que aconteceu com os tulianos, com os hiperboreanos pós-Lemúria, né? Depois que Lemúria se constitui. E eu, pelo menos dentro de tudo que eu entendo, a grande parte dessas civilizações, porque esses seres, que são seres estelares,
Eles não param nunca, né, gente? Esses dias a gente estava em aula e eu estava falando exatamente isso. Vocês acham que a hora que o planeta Terra realmente evoluir, chegar no padrão vibratório que ele precisa, na dimensão que ele tem que atingir, nós que somos esses grandes desbravadores desse projeto, a gente vai usufruir desse processo aqui no planeta Terra? Vai nada. A gente vai falar, próximo, qual é? Qual planeta nós vamos agora? Porque é o nosso processo, né? É o nosso trabalho esse, de fazer esse movimento de evolução. Então, a gente vai começar do zero de novo em outro lugar, né? Mas, enfim, ninguém acredita muito em mim, nem gosta muito de ouvir quando eu falo isso. Mas o fato é que muitos deles, obviamente, partiram para outros lugares para fazer esses movimentos de iniciar novos planetas nesse processo evolutivo, mas muitos deles permaneceram no planeta, só que agora numa condição intraterrena, que é onde a gente começa a constituir a rede de Agartha. A gente vai falar disso quando a gente também estiver falando mais sobre a hierarquia espiritual, como é que isso se constituiu, né? A hierarquia espiritual do planeta hoje. Mas eles voltam para essa condição intraterrena justamente para sustentar o processo evolutivo da Terra de dentro para fora, né? Que é o que a gente fala do nosso movimento de evolução e de autoconhecimento. Como que ele é? Não é de dentro para fora? Alguém transforma alguma coisa? Você faz alguma mudança de fora para dentro? Não faz, né? Toda mudança efetiva, toda transformação de verdade, ela é feita de dentro para fora. Então, é legal a gente, acho que, fechar esse tema de hoje, né? Falando de Tula Hiperbórea, porque a gente entra num próximo episódio já com Lemúria, de que esses seres, realmente, eles estão ainda em grande quantidade, em grande proporção, no espaço intraterreno, na grande rede de Agartha, sustentando o processo de evolução da Terra de dentro para fora, da mesma maneira que acontece com a gente. E também do cosmo para a Terra. Sim, é um grande canal, né? É um grande canal de informação. Se a gente fosse olhar uma figura desenhada, nós temos eles trabalhando aqui, nós de fora, habitando na crosta. E os caras de cima. Os caras de cima. Então, né? Tem input, gente ajudando a gente, a nossa evolução. Fomentando todos os dois lados, né? Exatamente. E aí, todo mundo está trabalhando por nós. Tá e aí? E você? Vai ficar parado? Tá bem na hora da gente fazer a nossa parte. Você pode escolher ficar parado ou fazer a sua parte, né? O nosso convite aqui é justamente que todos nós possamos fazer a nossa parte, ouvindo as nossas vozes ancestrais, sabendo quais os caminhos a gente pode seguir, né? Para realmente fazer esse movimento de transformação, para alcançar a nossa nova Terra. Não é mesmo? Eu até queria fazer um comentário, assim, mas muito, muito prático, né? Eu acho que a gente tem que trazer para o prático. Muita gente tem essa questão de propósito de vida. Sim, muito. Tenho a angústia e não sei para onde correr. Existem formas, você tem, eu também tenho, de até ajudar essas pessoas e a gente tentar encontrar esses caminhos. Então, não deixe de buscar. Não deixe de buscar essas alternativas. Sim. Né? Nós somos incentivados a deixar de lado os nossos sonhos. Sim. E na grande maioria das vezes, o nosso propósito de vida foi o seu primeiro sonho. E vale a pena retomar isso e trazer para a realidade da sua vida. O sonho da Vanessa, de criança, era ser professora. olha no que deu. Fez muitos movimentos, passou para cá, passou para lá. Está aqui hoje. Olha no que deu, né? Meu sonho de criança estranha, né? Era ser arqueólogo. Meus amigos queriam jogar bola. E eu queria ser arqueólogo. Olha do que eu estou falando hoje. Né? Então, não desista do seu sonho, porque muito provavelmente esse desejo interno, o sonho que a gente chama de princípio do seu propósito mas não de vida. É o seu propósito pulsando dentro de você, tentando eclodir, não pode ser deixado de lado. Com certeza. Lembrem-se disso, tá bom? E acho que hoje a gente fica por aqui, né? Já falamos bastante, por hoje é só. Falamos bastante. Como diria o Pernalonga, por hoje é só, pessoal.
E a gente volta no próximo episódio falando sobre Lemúria. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com as outras pessoas que você acredita que possam gostar e também de ativar o sininho para você receber as notificações dos programas assim que eles forem liberados, tá bom? Beijo grande para vocês. Um beijo para todos e vocês. até o nosso Até a próximo próxima. encontro.